Vamos dar início ao culto. E hoje quero começar um pouco diferente. Eu vou começar com uma brincadeira. Para a gente começar o culto de hoje, daí a gente vai dar início lendo a palavra. Mas primeiro eu quero chamar dois adolescentes. O Gabriel, que sempre pergunta o primeiro, e a Bela. Vem. Eu vou precisar da ajuda da abelhinha. Eu vou explicar primeiro como vai ser. Vocês dois vão desenhar. Só que eu quero que vocês fiquem um em cada ponta da mesa para desenhar na cartolina inteira. Cada um aqui vai desenhar. Eu vou falar o que vocês vão desenhar. Você escolheu o lado direito. E eu defini quem ficasse do lado direito ia ficar vendado. Deixa eu colocar ali. Vocês entenderam? Eles vão desenhar. Vou falar aqui algumas coisas para eles desenharem. Só que a Isabela está com os olhos abertos, ela está enxergando tudo. E o Gabriel não. Exatamente. Vocês não vão conseguir ver de imediato o que eles estão desenhando, mas quando eles terminarem, a gente vai levantar e vamos comparar cada desenho. Eu vou falar, mas desenhe um tamanho que quando eu mostrar as pessoas enxergam. Então desenha um negocinho assim, tá? Tudo bem? Não tem tempo, Gabriel, não precisa ficar com essa de corrida, tá bom? Abre a caneta. Pronto. Vamos lá, eu quero que vocês desenhem uma casa, uma casinha, não precisa ser nada muito grande. Só aí, Gabriel. Só não demora muito, gente. Isso aí, lindo. Tá bom? Pronto, Bela? Agora, eu quero que vocês desenhem. Quero que vocês desenhem algum animal. Pode ser um cachorrinho, um gatinho, uma ave. Desenhem algum animal. Vou desenhar um passarinho. Aí, um animal que tenha pernas. Vai, um passarinho não. Não, precisa desenhar as pernas, mas ele precisa ter. Porque isso aí é humilhação já. Pronto. Agora eu quero que vocês desenhem uma árvore. Uma árvore bem bonita, pode desenhar o fruto nela, bem bonita. Eu identifiquei o fruto do Gabriel, mas... a maçã. Linda a maçã. Eu amei. Acho que eu super comeria se eu preciso. Agora, para finalizar, eu quero que vocês desenhem. Deixa eu pensar. Agora eu quero que vocês desenhem uma família. Pode ser de pauzinho. Precisa ser desenhar rosto. Pode ser de pauzinho. Pode ser de quantos? Pode ser quantos você quiser. Pelo menos o pai e a mãe. Desenha sua família, Gabriel. Nossa, quer que eu desenhe 6 pessoas? Não, precisa ser a família inteira. Pelo menos seu pai e sua mãe. Olha, gente, os desenhos aqui estão lindos, principalmente do Gabriel. Não, pai, eu também não.
Gente, a Bela tá demorando, mas né, não se foque no artista. Eu já terminei. Mó rápido. Pronto. Lindo, maravilhoso. Agora, gente, o que vocês esperam desses desenhos? Eu quero que cada um segure o seu. Você continua de treinado. Segura o seu. Isso, agora sim. Vamos lá, vamos analisar aí. Vamos analisar o desenho dele. Isso aqui, o que era pra ser um animal? Ele fala. Ah, entendi. Não parece uma vaca, mas... Essa aqui, gente, é a casa do Gabriel. Ele morava isso aqui. Tá, tá aí. Você vai ver o que você fez. Essa aqui é a árvore, gente. Olha que linda. Você encontra no Parque do Carmo. Super legal. Tá. A família dele é assim também. Um tem um braço com 3 metros, o outro tem um braço menorzinho. Mas sabe se a família é assim, tá bom. Agora vamos ver o desenho da Isabela. Gente, olha a diferença. Isso aqui é uma casa que dá até gosto de olhar. Ela fez até uma arvorezinha do lado. O gato dela, vocês conseguem perceber que isso é um gato? Vocês veem aquilo, vocês viram uma vaca? Aqui dá pra falar. Agora, olha a família dela. Você consegue identificar quem é a mãe, quem é o pai, a filhinha, que eles têm um animalzinho, a Nick. Aqui, ó, vocês conseguem identificar que tem uma maçã aqui? Conseguem? Ih, Gabriel, deixa eu te mostrar o seu desenho. Você vê sua obra de arte. Desenho lindo, velho. Nossa, pode olhar seu desenho dela. Lindo! Lindo. Eu só não pedi uma arte abstrata, mas tá ótimo. Leonardo da Vinci. Igual. Pode colocar aqui o desenho. Obrigada, gente. E eu quero perguntar pra vocês: o porquê que o desenho do Gabriel ficou horrível? E o porquê que o desenho dela ficou bonito? Porque ele estava cego, ele não estava enxergando. Exatamente. E quando a gente já fez essa dinâmica algumas vezes aqui na igreja, e eu fiquei pensando muito sobre isso. O Gabriel, ele não conseguiu executar o que eu pedi porque ele não estava vendo. E aqui a gente está demonstrando em forma de brincadeira, para que vocês possam entender. Mas isso é muito além do que apenas uma brincadeira. Por quê? Eu quero começar lendo uma palavra, está em Atos 9. Eu vou ler até o 19, mas eu vou dar algumas pausas. Podem abrir aí, está em Atos 9. Quem não trouxe a Bíblia, não tem como anotar, eu ponho as palavras no grupo para que vocês possam ver em casa. Mas a palavra começa dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos lá, vamos contextualizar. Aqui fala sobre Saulo. A gente conhece bem a história dele, né, que a gente já falou sobre Paulo e Saulo, né, que eles são a mesma pessoa, mas Paulo passou pela transformação e a mudança e teve o nome de Paulo. Mas antes de tudo, o seu nome era Saulo. E no começo aqui do versículo fala que ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, a vida dele, o respirar dele, era para ameaçar e matar aqueles que seguiam o caminho do Senhor, os discípulos do Senhor. E continuando aqui, diz assim: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho do Senhor, assim homens como mulheres,
os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ou seja, naquele momento ele ficou cego, ele não podia ver mais nada. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. E como eu falei, Saulo, ele era um perseguidor das pessoas que seguiam o caminho de Jesus. Ele perseguia, e não só perseguia, ele ameaçava e matava. E o que eu quero dizer sobre isso? Na palavra aqui fala que Saulo, ele ficou o quê? Ele ficou cego. Ele não conseguia mais enxergar fisicamente. Mas o que eu quero dizer para você é que Saulo, antes dele ficar cego fisicamente, ele já estava cego, mas espiritualmente. Saulo ali, ele era uma pessoa que perseguia, que tinha ódio pelos cristãos. Então Saulo, ele tinha uma venda nos olhos dele, que impedia ele de reconhecer que Jesus era o único Salvador. E aqui, como um exemplo, o que eu pedi para o Gabriel fazer, ele não conseguiu fazer. Ele não executou de uma maneira certa, porque ele estava com os olhos vendados. E Paulo ali, ele espiritualmente, ele estava cego. E ele não conseguia enxergar que o que ele fazia era mal. Porque aqui no começo está falando que ele respirava. Ele respirava a ameaça e a morte. O que seria esse respirar? A gente não precisa respirar para viver? A gente não precisa que esteja respirando para que a gente viva? Saulo, para ele viver, a vida dele era isso, era matar os cristãos. Então Saulo vivia com uma venda de ódio pelos cristãos. Isso impedia que ele enxergasse que Jesus era o Salvador e que o que ele fazia era totalmente errado. E eu gosto muito dessa história, porque na parte que fala que Saulo ficou cego, a gente vê o que? Ele ficou cego fisicamente. Porque aqui diz que ele abriu os olhos e não conseguia ver mais nada. Mas eu vejo isso como ele ter ficado cego fisicamente foi um reflexo do espiritual dele. Porque ele já estava cego. Mas ele ficou cego fisicamente para ele poder entender como o espiritual dele estava. E ali, Saulo, com aquela venda, ele não conseguia reconhecer muitas coisas. E uma delas, como eu falei, era reconhecer que Jesus era o único Salvador. Que aquelas pessoas que estavam seguindo o caminho do Senhor estavam fazendo certo. Mas Paulo não enxergava. E uma das coisas que eu quero dizer é que a gente viver com uma venda é muito mais fácil do que a gente encarar a realidade. É muito mais fácil eu colocar uma venda nos meus olhos e ignorar todo o resto. Para Paulo era muito mais fácil e conveniente colocar a venda de ódio nos olhos dele com os cristãos e fazer tudo o que a carne dele queria fazer, porque era o caminho mais fácil. Só que a gente tem a opção de seguir caminhos diferentes. Aqui no exemplo, eu não quis colocar só o exemplo do Gabriel fazendo as coisas com os olhos fechados. Coloquei o exemplo também da Isabela, que estava fazendo com os olhos abertos. A Isabela, com os olhos abertos, conseguiu executar muito melhor. Tanto que a gente conseguiu entender o desenho dela. O Gabriel, com os olhos vendados, a gente não conseguiu. Por mais que ele fez, a gente não conseguiu entender. Então a gente sempre tem 2 caminhos a seguir. A gente nunca tem só uma opção. A gente tem 2 caminhos a seguir. Ou a gente
pode fazer da maneira mais fácil, que é colocar uma venda nos nossos olhos, ignorar todos os fatos e todo o resto e seguir o que a nossa carne quer, ou a gente pode ter os nossos olhos abertos para que a gente consiga executar e fazer tudo aquilo de uma boa forma. E a questão sobre a cegueira, né, sobre estar cego, quando a gente imagina uma pessoa cega, se eu, por exemplo, eu nunca vou fazer isso, mas se eu, por exemplo, pegasse aqui a Isabela, eu vendasse ela e colocasse ela aqui e falasse assim: Isabela, agora eu quero que você corte esses frangos, essas carnes, quero que você corte esses alimentos, mas com os olhos vendados. Quero que você faça tudo isso. O que vocês acham que ia sair disso? Nossa, ela ia cortar muito bem, ou será que ela ia cortar o dedinho dela? Então, esse reflexo que eu quero mostrar para vocês é que pessoas que são cegas fisicamente, que têm essa limitação, né, às vezes por uma doença ou por algum acidente, a gente pode olhar para isso e ver que espiritualmente isso também acontece. Se, por exemplo, eu estiver na rua com os olhos vendados, na rua tem carro passando, tem gente brigando na rua, tem ônibus, tem moto. Se eu vendar os meus olhos e falar: hoje eu vou sair de casa com os olhos fechados, o que vocês acham que ia acontecer? Eu ia ser atropelada, facilmente eu ia me jogar na frente do carro sem perceber, ia cair, me machucar, ia ver um buraco, cair. Isso não é muito diferente do espiritual. Se você, por exemplo, eu vou decidir sair de casa hoje sem orar, eu vou decidir sair de casa sem falar com Deus, é quase a mesma coisa de você decidir fisicamente: ah, eu não vou sair de casa sem olhar para nada, vou sair de casa com uma venda. Quando você decide não seguir o caminho do Senhor, você automaticamente usa uma venda de pecado, uma venda de orgulho, uma venda de baixa autoestima. Então, quando você faz isso espiritualmente, você está cego. Então, por exemplo, espiritualmente, já foi pregado aqui que o mal, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele vai tentar te atacar de alguma maneira. Se você espiritualmente estiver cego, como que você vai poder se defender disso? Você se defende das armadilhas do mal orando, jejuando, lendo a Bíblia. Quando você está cego, você não faz nada disso. Então você não tem como se defender das armadilhas do mal. Você fica totalmente vulnerável. Uma coisa que eu quero dizer aqui, pontuar, é que existem algumas vendas que a gente usa, que muitas pessoas elas usam. E que vendas são essas? Existe a venda do orgulho. A venda do orgulho é aquela que te impede de ser humilde, aquela que te impede de pedir ajuda, aquela que te impede de ser uma pessoa melhor. E essa venda a gente vê muitas pessoas usando. A gente, ao longo da vida, vê muitas pessoas que têm essa venda do orgulho, que não conseguem assumir, que precisam de Deus, que a vida dela está horrível. A vida dela pode estar horrível, mas ela não assume isso. Ela sabe no fundo que ela precisa de Deus, mas ela não assume isso. Ela prefere viver com orgulho, como eu falei, que é mais fácil eu viver com orgulho e falar: não, tá tudo bem, sendo que não tá, do que ela tirar essas vendas e enxergar que ela depende totalmente de Deus. E outra venda que eu queria dizer é a questão da mágoa. A mágoa também é uma das vendas que impede as pessoas, porque a mágoa te impede de perdoar. A mágoa te impede de perdoar o outro. E eu sempre falo, né, não só eu, mas a pastora Maria me fala muito, que eu nunca vou tratar os outros de uma forma que eu não queira ser tratada. Então a gente deve pensar isso. A mágoa também é uma venda. Às vezes você pode dizer, hoje em dia é muito normal as pessoas terem mágoa. Então as pessoas acham que isso não é um pecado, que isso não é uma venda, isso não é algo que afasta elas de Deus, mas isso é. A mágoa é uma das coisas que impede que Deus esteja dentro do seu coração. Então que a gente venha analisar isso.
E uma das vendas também é a venda do medo. O medo, como já foi pregado também, o medo também é uma coisa boa. Por exemplo, a criança, ela é ensinada que, eu vou ter medo da tomada, porque eu não posso botar a mão ali, eu tenho medo de me machucar. Já foi dado o exemplo, por exemplo, de que eu tenho medo de viver longe de Deus. Isso é um medo bom. Mas tem pessoas que o medo delas impede elas de prosseguir. O medo delas faz com que elas percam a fé. O medo delas faz com que elas deixem de acreditar em Deus. O medo é uma das vendas que faz você estagnar no seu caminho. Que se você tem um rumo a seguir, o medo te trava e você não consegue continuar. Então que a gente possa analisar, será que eu tenho essa venda na minha vida? Será que eu tenho a venda do medo? Será que eu tenho a venda da mágoa? Será que eu tenho a venda do orgulho? E continuando aqui, uma das vendas que eu fiz questão de colocar é as vendas das más companhias. Por que das más companhias? Porque as más companhias, elas te impedem de enxergar aquilo que está errado. Porque, por exemplo, se eu estou numa roda, pensa aí, se eu estou numa roda, que todo mundo bebe, eu vou enxergar a bebida como algo errado? Porque todo mundo está bebendo. Se eu tiver uma roda, um lugar, onde todo mundo está lá, fumando narguilé, fumando pod, fumando não sei o quê, quando você está ali no meio, você vai enxergar isso como errado, já que todo mundo está fazendo? Então a gente precisa se analisar. Principalmente os adolescentes, na escola, nas rodinhas de conversa, com quem vocês se misturam, com quem vocês deixam que entrem na vida de vocês. Que existe uma diferença entre colegas e amigos. Amigos é aquele que vão poder dar opinião sobre a sua vida, que vão poder te influenciar com as coisas. E é nesse momento que a gente deve tomar cuidado. Porque é nesse momento que, se você escolher as pessoas erradas, essas pessoas vão te influenciar e vão te impedir de enxergar aquilo que é certo. E vão te induzir a caminhos que não vão levar a Deus. E continuando aqui, uma das vendas que eu queria pontuar e também tem relação a Saulo, que é a venda do ódio. Essa venda faz com que as pessoas não consigam amar o próximo e não consigam ter empatia de olhar para o próximo, de se doar para o próximo, de se colocar no lugar dele. E a gente hoje em dia, isso também é uma das coisas que muitas pessoas tratam como normal. Muitas pessoas acham normal falar, eu odeio tal pessoa. Eu vejo, por exemplo, muitos adolescentes que falam, eu odeio os meus pais. Eu odeio eles. Hoje, é muito normal as pessoas falarem isso. Odiarem o outro. Só que isso também é uma das vendas que te impede de ter amor ao próximo, te impede de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Que a gente possa analisar. Porque essa é uma venda que te impede, por exemplo, amar o próximo. E na Bíblia existe um mandamento que fala, amar o próximo como ti mesmo. E o próximo que eu quero falar é sobre a venda da baixa autoestima. E eu quis colocar isso porque essa é uma das vendas que te impede de enxergar o seu valor. Quando você tem uma autoestima baixa, você sempre se coloca para baixo. Sempre. Porque eu sou pior, porque eu sou mais feio, porque todo mundo é melhor que eu. Você sempre se coloca para baixo como se tudo fosse o pior. Aquela menina mais bonita, aquela menina é isso, eu sou isso. Principalmente na adolescência, que tem isso de se comparar muito, de se colocar lá embaixo, de eu não consigo, aquela pessoa consegue ou não. Isso também é uma venda que te impede de enxergar o seu valor. Todos aqui temos coisas que somos mais habilidosos, alguns sim e outros não. Mas todos aqui têm um valor, todos foram escolhidos. Todos estão aqui nessa noite. E hoje você é um escolhido, então você tem valor.
E a baixa autoestima te impede de enxergar isso. Porque você sempre se coloca para baixo. Você sempre quer se colocar lá embaixo. Tudo você é o pior, o mais feio, você não consegue, o outro consegue ou não. Isso é uma das coisas que eu vou colocar aqui já linkado próximo, que é outra venda, que são as desculpas. As desculpas são vendas. Porque você sempre fala, eu não consigo, eu nasci assim. Isso é uma venda que te impede de melhorar. Isso é uma venda que te impede de crescer. E não só espiritualmente, isso é uma venda que te impede de crescer em várias áreas. Tanto no trabalho, quanto na escola, quanto em casa, como pai ou como filho, como cristão. Isso, as desculpas te impedem de você melhorar em todas as áreas da sua vida. Porque se você sempre falar, eu não consigo, eu nasci assim, esse é o meu jeito, eu não vou tentar porque eu sei que eu não vou conseguir. Para de pensar nisso. Deus te deu total capacidade para você conseguir o que você quer, para você lutar, para você conquistar. E isso o diabo coloca para você sempre se sentir menos, inferior. Todo mundo é melhor e eu não. Isso é uma venda que te impede. E o diabo, ele coloca todas essas vendas. E uma palavra que eu falei muito aqui agora foi o impede. Todas essas vendas te impedem de muitas coisas. Mas o que elas te impedem principalmente é de estar perto de Deus. Porque se eu, por exemplo, pegasse aqui a Isabela, vou dar o exemplo dela de novo. Se eu pegasse aqui a Isabela, eu colocasse ela aqui no meio, vendasse ela e falasse assim, Isabela, eu quero agora que você vá lá até o carro da sua mãe. Vendada. Ela ia conseguir chegar até lá? Fala pra mim, ela ia conseguir vendada? Não ia. Quando você está vendado, quando você está cego espiritualmente, você não consegue ir em direção ao alvo, em direção àquilo que você precisa. E nós precisamos de quem? Nós precisamos de Deus. Se espiritualmente você estiver cego, você não consegue enxergar em direção ao alvo que é Cristo. Olha o que as vendas espirituais te impedem. Te impedem do principal daquilo que é prioridade, que é estar junto a Deus. Que a gente venha se analisar. Será que na sua vida você tem usado alguma venda? E às vezes as vendas te impedem até mesmo de enxergar que você usa vendas. Quando você usa uma venda, você não identifica que você usa uma venda. Porque justamente você está cego. Você acha que está tudo bem. Não, minha vida está tudo bem. Mas na verdade é uma venda espiritual, uma cegueira que está te fazendo pensar e enxergar dessa maneira. E como eu disse, se você usa uma venda, isso vai te impedir de chegar até Deus. Vai te impedir de chegar ao alvo. Vai te impedir de chegar ao seu objetivo. E nós como cristãos, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo está cada vez mais perto de Deus. Mas como eu disse, se você estiver cego espiritualmente, você não vai enxergar o caminho. Você não vai enxergar o caminho que você realmente deve seguir. E como eu disse, cego espiritualmente, você não vai ter como se defender das armadilhas do mal. Porque ainda está tudo bem. E uma coisa que eu quero dizer aqui é que a venda, a mesma venda que tapa os seus olhos, é a mesma venda que vai te matar um dia. E eu já dei vários exemplos aqui, que se você usa uma venda, você vai se machucar, que você vai cair, que você vai sofrer um acidente. A mesma venda que você usa hoje é a mesma venda que um dia vai te matar. É a mesma venda que o diabo vai usar para te puxar para cada vez mais perto dele. Então a mesma venda que você usa vai te matar espiritualmente. Vai fazer o seu espírito por dentro morrer. Por isso que hoje, nessa noite, a gente tem a oportunidade
de fazer diferente. A gente tem a oportunidade de estar aqui e tirar essas vendas. Porque todo mundo aqui ainda está vivo. Todo mundo está vivo, né? Tem gente dormindo, mas está vivo. Mas todo mundo aqui está vivo, o coração está batendo. Então, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus queria que a gente ouvisse essa palavra. Se você está aqui hoje, é porque Deus queria te alertar. E como a gente sempre diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você hoje fala, não, estou realmente seguindo, estou na fé, então tome cuidado, para que o diabo não confunda a sua mente. Porque o ser humano sempre tende a ir para o caminho mais fácil. Sempre, a gente quer o caminho mais fácil. Por exemplo, se eu falar aqui, quem quer uma Ferrari? Quem quer um carrão? Um carro muito legal. Vai trabalhar. Você acha que a Ferrari vai aparecer no seu quintal, na sua garagem? Porque o ser humano tende a sempre querer o caminho mais fácil. Mas o que eu vou te dizer, o caminho mais fácil não vai te levar até Deus. Esse caminho vai te destruir. Porque o diabo vai fazer parecer que é o caminho mais fácil. Vai falar, não, ó, vem por esse atalho aqui, ó. Não, você não precisa fazer tudo isso. Para que orar todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Você não precisa disso. Aí ele vai confundir a sua mente. Para você achar que você não precisa mais tanto assim de Deus. Então tome cuidado. Para que você, se você estiver usando uma venda, que você peça nessa noite para que Deus tire ela. E eu quero continuar aqui, na palavra mesmo que a gente estava, a gente parou no versículo 9, só para finalizar aqui, eu quero falar sobre esse finalzinho da palavra, eu vou ler do 10 ao 19. E diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe ordenei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E eu quero contar duas coisas nesse finalzinho da palavra. Eu quero contar sobre Ananias. A gente vê aqui, no versículo 13, que Ananias fala assim, Senhor, mas Saulo, eu ouvi que ele é aquele que persegue os cristãos, que ele faz mal aos cristãos. E nesse momento, Ananias, ele poderia ter usado uma das vendas, que é a venda do medo. Porque ele até tinha razão.
Porque Saulo tinha essa fama de ser a pessoa que matava, torturava os cristãos. Ananias poderia ter usado a venda do medo e falado: não, eu não vou colocar minha vida em risco, não vou. Mas ali ele escolheu fazer a vontade de Deus, confiar nele e ir. E sobre a passagem que eu já falei aqui, que é sobre as escamas dos olhos de Paulo que caíram ali, como eu falei, isso vai muito além do físico. Ali naquele momento também as escamas espirituais que estavam impedindo Saulo de ver que Jesus era o único que poderia salvar, que Jesus era o único caminho. Aquelas escamas caíram. E nessa noite a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pedir para que Deus tire não só as vendas e as escamas, mas tudo aquilo que dentro de nós nos impede de chegar até Ele. Às vezes dentro do seu coração, dentro da sua mente, existem coisas que impedem que Deus habite dentro de você. Então que nessa noite a gente venha entender, que a gente venha ser humilde e pedir ajuda de Deus, e falar: Deus, eu realmente estava pecando, eu realmente não estava orando, eu realmente estava desagradando ao Senhor, mas eu vou mudar. Eu vou mudar nessa noite. E eu quero finalizar aqui só lendo um versículo que está em Isaías 33, 22. Não precisa ler, que é só um versículo, eu vou ler para vocês. Diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará. O Senhor é aquele que pode salvar a sua vida. O Senhor é aquele que pode tirar as escamas dos seus olhos. O Senhor é aquele que pode trazer a transformação que você precisa. O Senhor é aquele que pode mudar o seu coração, aquele que pode mudar a sua vida. Mas uma coisa que eu falo e sempre repito, quase em todas as minhas pregações, que a porta só vai ser aberta para quem bater. Então se você não for lá e pedir, pedir para Ele, Deus, muda meu coração, muda meus olhos, muda minha mente, você precisa pedir.